basta um clique. É o suficiente para colocar em risco a segurança de crianças e adolescentes que navegam pela internet. Hoje em dia o perigo está na palma da mão. Entre as várias possibilidades oferecidas pelo mundo virtual são os perigos disfarçados de diversão que vem preocupando cada vez mais os pais e os especialistas. E jogos como o Roblox oferecem perigo, né? Então, acho que como pai a gente precisa observar. Cada vez mais adultos mal intencionados têm utilizado as plataformas que são muito presentes no cotidiano de crianças e adolescentes. Desafios arriscados que testam todos os limites. Botar fogo na casa. E que podem ser fatais. Eles instigam suicídio e outros crimes sexuais também acontecem. Então são coisas bárbaras. Tem que fazer mais, tô fazendo muito pouco, Corte. Meu Deus, cara, vocês querem matar a garota, cara. Quem são as pessoas que estão do outro lado da tela? Não foi você então que mandou? E o que elas querem? A partir do momento que ela manda a primeira foto íntima, o primeiro vídeo íntimo, de uma maneira espontânea, né, o que a gente vê é que depois disso ela fica nas mãos dele e passa a praticar os piores atos. Como identificar um predador sexual que se esconde atrás do teclado? Infelizmente, essas pessoas, elas são pessoas que elas têm as artimanhas de chegar e como chegar a cada adolescente. Os impactos no comportamento e no cérebro de crianças e adolescentes que não se desconectam. Ficam mais estressados, eles são crianças que mal conversam uma com a outra. Por que tantos países estão proibindo o acesso dos menores de 16 anos às plataformas? Entendo que essa medida é necessária. E por que os gigantes da tecnologia estão sendo processados agora? De acordo com a acusação, as empresas criam mecanismos através do algoritmo que faz com que crianças e adolescentes busquem cada vez mais consumir o conteúdo das redes sociais. O papel crucial da família. Como se proteger de tantas ameaças invisíveis? E a gente não larga crianças e adolescentes na rua, sozinhos, para falar com estranhos maiores do que eles, né? E o mesmo deveria se replicar no ambiente virtual. Agora, no SBT Repórter. Boa noite. Pais e mães estão ficando cada vez mais preocupados com o que as crianças e os adolescentes estão acessando pela internet. E as denúncias de crimes virtuais não param de aumentar. Jogos online vêm sendo cada vez mais investigados por expor conteúdos inadequados e esconder verdadeiros predadores sexuais. O Daniel acompanha de perto o uso da internet em casa. O gestor de tecnologia é pai do Joaquim, de 7 anos, e monitora o filho nas telas. Eu fico preocupado com o que ele acessa porque jogos como o Roblox oferecem perigo, né? Então, acho que como pai a gente precisa observar. Cada vez mais popular entre crianças e adolescentes, a plataforma tem mais de 150 milhões de usuários no mundo. Mais da metade são menores de 17 anos. E apesar da aparência infantil, oferece riscos. O Joaquim entende os perigos. Tem vários avatares bem estranhos, de arma, de pessoa fumando. Na plataforma, qualquer pessoa pode criar ambientes virtuais e interagir em tempo real. Para quem tem menos de 13 anos, o Roblox sugere o acompanhamento dos pais, o que nem sempre acontece. O problema é que alguns desses espaços apresentados como livres escondem conteúdos adultos. E é nesse ambiente que predadores online podem se aproximar de crianças e iniciar conversas privadas. O baile do urso simula um baile funk com músicas e gestos impróprios para o público infantil.
Nas imagens, meninas com roupas sensuais dançam por dinheiro. Bonecos aparecem armados e a linguagem é adulta. Tudo acessível a poucos cliques. O caso levou a Polícia Civil a investigar possível exposição de menores a conteúdos impróprios e aliciamento. Você pode ter o crime de associação ao tráfico, como você pode ter o crime de corrupção de menores, mas também pode acontecer de que não exista crime algum, seja uma mera brincadeira entre crianças. Por isso, manter a vigilância é fundamental. A tecnologia não é vilã, o que é vilão é essa falta do acompanhamento dos pais. Acho que isso coloca a criança numa posição de risco. O que eu faço é observar de perto, mas nada substitui a boa conversa, né? A internet encoraja os covardes. E é isso que a gente percebe ali. Né? Eles se valem desse pseudo, né, falso anonimato para praticar esses crimes. Esse perfil dessas pessoas, né, esses criminosos, né, vamos chamar assim, eles percebem facilmente e rapidamente que esse mundo digital ele é um mundo com pouquíssimo controle, quer dizer, é a plataforma, o aplicativo, a rede social, que na prática o controle ele não existe. Não vamos dizer que ele não existe, mas ele é muito raso. Não tem a menor dúvida. Tanto que fica muito claro aqui pra gente que eles escolhem quais são as plataformas e redes sociais com menor ou zero moderação. O Roblox afirmou que proíbe conteúdos ilegais, como apologia a drogas e gangues, e que utiliza sistemas de moderação com inteligência artificial e equipes humanas. A empresa informou ainda que mantém ferramentas de denúncia e coopera com as autoridades brasileiras. Mas não é só o pai do Joaquim que está preocupado com o jogo. Fernanda é mãe de 3 meninos. Eles passam horas na plataforma de um jogo chamado Roblox, um verdadeiro universo online. No dia de hoje, eles só ficam na internet, eles ficam mais estressados, eles são crianças que mal conversam uma com a outra. Nos últimos anos, o jogo foi alvo de uma série de críticas por facilitar a exposição de menores a conteúdo adulto e a interação com adultos desconhecidos. Um cenário que colocou os pais em alerta. Segundo a Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, no ano passado, os agentes fizeram 1000 operações com foco no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes na internet, que terminaram com mais de 327 pessoas presas. O melhor interesse não é retirar as crianças do ambiente, e sim fazer com que o ambiente se adapte às crianças. Então, que não sejam elas a saírem das plataformas, mas sim as pessoas que estão cometendo esse tipo de ato. Pensando em ampliar a proteção de crianças e adolescentes, a plataforma Roblox adotou novas medidas de segurança. As regras entraram em vigor no mundo todo. O Roblox restringiu o uso do bate-papo para crianças. Agora, os jogadores precisam passar por uma verificação facial para comprovar a idade. E menores de 13 anos só terão o uso permitido com autorização de responsáveis. A gente está falando de um espaço que é público. E a gente não larga crianças e adolescentes na rua, sozinhos, para falar com estranhos maiores do que eles, né? E o mesmo deveria se replicar no ambiente virtual. No entanto, as mudanças não agradaram a todos e geraram protestos online. Não só de crianças, mas também de adultos. Os manifestantes criaram placas virtuais pedindo o retorno do acesso ao chat. Essa fazia menção à música Cálice, de Chico Buarque, que ficou marcada como hino da resistência na ditadura militar. Até o influenciador Felca, que ficou conhecido por denunciar a adultização e falta de segurança na internet, foi alvo de críticas. Para esse especialista, em breve, a restrição feita pelo Roblox deve ser implementada por outras plataformas. As empresas vão começar a endurecer cada vez mais essas regras contra o abuso infantil e para prevenir as crianças, e os pais precisam estar cada vez mais presentes nisso para evitar que as crianças acessem essas plataformas sem nenhum tipo de restrição. A Fernanda já não descuida, controla o tempo de tela e sabe exatamente com quem os filhos falam na internet. A internet ensina muitas coisas ruins, então a gente tem que estar sempre em cima, vendo o que eles jogam, observando com quem conversa, porque existe muita maldade. É um medo que só vem crescendo. Só no ano passado, as denúncias de imagens de abuso e exploração sexual de crianças na internet cresceram quase 20%.
os abusadores não agem em espaços escondidos. Eles vão aonde as crianças estão, jogos online, chats, redes sociais. Só em 2025 foram mais de 63 mil denúncias de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, com a divulgação de imagens de abuso e exploração sexual infantil, um crescimento de 19,3% em relação a 2024. As denúncias foram registradas no canal da SaferNet, uma organização não governamental que atua na promoção do uso crítico, consciente e responsável das tecnologias. A realidade mostrada por esses números tem feito muitas famílias reverem a relação das crianças com as telas. Aqui na casa do Rodrigo, o uso é controlado e também sempre acompanhado de perto, com regras bem rígidas. A ideia é reduzir os riscos e manter um ambiente mais seguro para as crianças. O fisioterapeuta é pai de 2 crianças, de 8 e 4 anos, e ele só libera o uso das telas com acompanhamento do adulto. Eles têm acesso, a minha filha mais velha, ao tablet só no período de prova, que a escola disponibiliza material online, então a gente usa o tablet para estudar e só. Um dos motivos do crescimento das denúncias de crimes é o uso da inteligência artificial na produção de imagens, mas também tem relação com o aumento da conscientização dos pais e da atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente online, aprovada em 2025. A gente tem um movimento que tem riscos que foram ampliados, mas também de uma mobilização geral para denunciar crimes como esses. É nesses ambientes virtuais que os criminosos conseguem imagens íntimas das vítimas, que depois são usadas como instrumento de ameaça. Cada vez mais adultos mal intencionados têm utilizado as plataformas que são muito presentes no cotidiano de crianças e adolescentes, que de fato estabelecem um vínculo de confiança, começam a jogar junto, usam o mesmo diálogo que crianças e adolescentes costumam utilizar, acabam estabelecendo às vezes um contato de meses, até ter esse vínculo de intimidade para, por exemplo, buscar um contato através de um aplicativo de mensagens e a partir disso solicitar o envio de imagens íntimas. A gente tem que tentar proteger os nossos filhos da melhor forma que a gente consegue. A gente tem que tentar criar a cultura nos nossos filhos de saberem as obrigações que eles têm para querer que eles façam a coisa certa. Entre tantas denúncias, um dos casos que chamou a atenção dos pais no ano passado foi a prisão de outro influenciador com mais de 1 milhão de seguidores, que é suspeito de aliciar crianças e adolescentes. De máscara, capuz e poucas palavras, João Paulo Manuel, de 45 anos, deixou a delegacia de Santo André, no ABC Paulista, com destino à cadeia pública da cidade. Não foi você então que mandou? Não, tudo bem. Não vai falar nada? O homem, conhecido como Capitão Hunter, é investigado por estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. A ação, coordenada pela Polícia do Rio, teve apoio de agentes paulistas. Nas redes sociais, ele era outra pessoa. Nossa, eu fiquei loucaço. Nossa. Vocês vão ver. Com quase 1 milhão de seguidores, produzia conteúdos para crianças e adolescentes. Falava de jogos, de desenhos japoneses e vendia produtos com a marca do canal. Também mostrava viagens. Quem diria, pessoal, que eu estaria hoje em Hollywood? E outras conquistas, como a casa que comprou com o dinheiro da internet. Hunter é como se fala caçador em inglês. Segundo a polícia, por trás das câmeras, o capitão Hunter sustentava um comportamento criminoso. De acordo com as investigações, o youtuber teria conhecido uma menina de 13 anos em um evento no shopping. Depois disso, passou a enviar mensagens privadas, pedindo fotos íntimas e mandando imagens pornográficas dele mesmo. Nesta conversa que o jornalismo do SBT decidiu não revelar na íntegra, ele pede para ver a adolescente usando roupas íntimas. Esse inquérito ele iniciou com o termo de declaração, com as declarações da mãe dessa vítima, que já apresentou provas que elas próprias constituíram, elas conseguiram efetivamente gravar essas videochamadas que aconteciam.
e também a gente ouviu essa vítima por meio do depoimento especial, né, que é um procedimento especial que a gente consegue ouvir crianças e adolescentes. Vocês gostam de mim? Eu gosto também de vocês. Então a gente vai... Eu vou mostrar tudo pra vocês. Outra suposta vítima, de 11 anos, teria sido abordada com a mesma estratégia. Ele basicamente fica falando, você é minha melhor amiga, eu nunca confio em alguém como eu confio em você. Ele usa dessa condição de ídolo que ele tem sobre essas crianças para conseguir garantir e explorar a vulnerabilidade que elas têm, de forma em que elas cedam, né, a esses pedidos e se sintam quase que privilegiadas por, né, conquistar essa condição de melhor amiga e fazer o que preciso para continuar assim. A justiça autorizou a quebra do sigilo de todos os computadores e celulares encontrados com o youtuber, que serão enviados agora para a perícia. A defesa de João Paulo diz que ele é inocente. Tudo isso será explicado no momento oportuno, mas o que eu posso garantir é que meu cliente, ele é inocente e ele tem todo o histórico de um tratamento extremamente cauteloso em todos os sentidos. A gente se vê em breve, próximo domingo. Beijo no seu coração e muitas energias positivas para vocês. A gente se vê. Tchau, tchau. E o risco existe para todos. Esta mulher controlava o uso do celular pela filha, de 12 anos. Mas um dia, a menina teve uma reação diferente. Era um sinal. Dessa vez, ela se incomodou. Ela ficou preocupada? Ela se incomodou, ela mostrou na hora. Eu falei, aí tem. Eu olhei, a princípio eu não vi nada. O que eu fiz? Eu olhei nas últimas conversas. Não tem nada, eu não fui a profundo. Mas no segundo dia que eu fui usar o aparelho para estudar, o meu e o dela, e que eu fui buscar o conteúdo que eu tinha salvo na galeria, aí eu vi. Aí eu fiquei doida, perguntei para ela da onde que era. No celular, ela encontrou um vídeo. A filha foi vítima de um estupro virtual, filmado e assistido por criminosos do lado de lá. Eu achei o quê? Imagens pornográficas, pornografia pesada. Aí ela falou, mãe, foi no Roblox que eu conheci uma pessoa. E na conversa, depois que eu abri o WhatsApp, que ela pegou como próprio WhatsApp, pegou o Instagram, fizeram grupos, né? Que aí eu vi que, você é muito linda, vamos namorar, sabe? E então ela dominou o cérebro dela, ela achou que... Ela se apaixonou. Você tá entendendo? E a vida da família nunca mais foi a mesma. Entre delegacias e atendimentos médicos, mãe e filha tentam seguir em frente. A senhora procurou a polícia, por enquanto nenhuma resposta? Não, a polícia não tive nenhuma resposta. Da polícia não. Ninguém me procurou, ninguém me ligou. Se eu quero saber alguma coisa, eu fui no Direitos Humanos, que ela pediu para mim vir depois de 2 meses, no caso agora, dia 17. É preciso dizer que o trauma da violência deixa marcas em todos. A mãe, que trabalha e estuda para criar sozinha 2 filhos, vive agora com o injusto peso da culpa. Eu me senti culpada, sabe por quê? Porque eu me dei muito no lado profissional. Eu penso assim, será que se eu tivesse prestado mais atenção, chegado mais cedo... Mas a senhora está sustentando a família, não está? Tem esse lado. Tem esse lado também. É pela família o trabalho, né? Tem esse lado. Aí eu falo assim, mas se eu fosse fazer isso, ia faltar. E a gente estava sempre falando, olha aí, a gente via passando na notícia, olha, aconteceu tal coisa com um adolescente, num tal de Roblox, num tal de Minecraft, Discordia. Então a gente, tá aí, ó, tá vendo? A gente estava sempre falando. Mas eu nunca achava que... Estava acontecendo dentro da sua casa. Nunca a gente pensa que dentro de casa vai acontecer. Uma dor sem remédio. Você não me acha mais com aquele sorriso. É como eu falei, se tivesse mexido comigo, não tinha doído tanto. E o pior é saber quem fez, de onde veio. Entendeu? Ou ser julgada também, é o que dói.
Quando você vai procurar ajuda desorientada, você escuta, mas ela sabe o que fez. Ela tem malícia, ela não tem malícia. A malícia dela acabou ali. Destruíram, eu penso assim, às vezes destruiu ali. Tá entendendo? E tem que parar, alguém tem que parar. Porque, tipo assim, hoje eu tô aqui falando pra você. E outras mães que tá trabalhando que nem sonha que tá acontecendo isso. E mais pra frente os filhos se juntam e vai fazer a mesma coisa com outras vítimas. Conteúdos inadequados e predadores sexuais presentes em jogos online são apenas parte desse problema. Grupos que promovem gincanas de violência na internet provocam crianças e adolescentes a praticarem comportamentos extremamente perigosos, que podem até levar à morte. Policiais civis de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, descobriram o grupo de desafios virtuais após uma denúncia anônima. As tarefas eram violentas e envolviam jovens de uma escola. Um adolescente estaria aliciando outros a participar de desafios. E aí a gente imediatamente foi procurar os pais responsáveis e o que mais surpreendeu foi a mãe. A mãe não sabia de nada disso. Segundo a polícia, muitos eram desafiados a realizar cortes em seus braços. Alguns adolescentes eram ameaçados a fazerem isso e outros realizavam por livre e espontânea vontade. Eles instigam suicídio e outros crimes sexuais também acontecem. Então são coisas bárbaras. Os policiais descobriram o nome de um dos adolescentes e foram até a casa dele. O jovem de 14 anos tinha cortes nos braços, mas acabou assumindo que ele também promovia a violência. A mãe, que já percebia a mudança de comportamento do filho, aceitou falar com o SBT. Aí ele começou a usar roupas, né? Manga comprida. Aí eu descobri, eu falei assim, tira essa blusa, porque eu fiquei preocupada. Eu falei, um pleno calor, aquele calor forte. E ele com aquela blusa, eu falei, tira, que eu quero ver o que tá acontecendo. Aí ele tirou, e tava todo cortado. Segundo ela, no celular do filho foram encontrados vários vídeos de conteúdo violento, incluindo contra animais. Um rapaz com um animal, né, rodando um gato, aquilo me impactou muito. Machucando animal, ele compartilhou coisas que não era para compartilhar. O telefone do adolescente foi apreendido. Os policiais querem descobrir no aparelho todos os envolvidos na gincana violenta. Tem alguns que é amigo dele, que ele falou que era amigo dele. Aí ele falou, mãe, mas eu induzi, eu fiz errado. Esse tipo de desafio na internet surgiu em 2015 na Rússia e ganhou o nome de baleia azul. Nos casos mais extremos, as tarefas, que começam com automutilação, podiam terminar em suicídios. A mãe tem aquela sensação de estar vendo o filho dentro de casa, que ele está seguro. E na verdade, hoje em dia, o perigo está na palma da mão. Eu nunca pensei que um quarto pudesse abrir um buraco assim, no escuro, né? E o seu filho tá lá dentro. O criminoso, o agressor, ele em geral são meninos, né? Na maioria das vezes. As vítimas, maioria das vezes, meninas. Quem são essas meninas? Elas são vulneráveis pela própria idade, porque, enfim, ali dentro, né? Porque tudo começa no namoro virtual, ali dentro ela tem um sentimento envolvido, ela realmente acredita estar num relacionamento. Ali dentro ela tem escuta, ali dentro ela tem elogio, ali dentro ela tem acolhimento. Então, isso tudo vai criando nela uma sensação, enfim, que ela está mesmo namorando, quando na verdade não está. O caso que aconteceu com esse adolescente em São Paulo não é um fato isolado. A minha filha, ela foi uma das vítimas de crimes virtuais. Ela tinha em torno de 16 para 17 anos. Ela se apaixonou por um rapaz que era de outro estado, pelo aplicativo Discord. E posteriormente a isso, ele começou a tratá-la assim, fazer com que ela se automutilasse ou fizesse outras coisas assim inapropriadas. Os sinais de que alguma coisa estava errada foram evidentes para essa mãe.
São sinais que acontecem. Assim, primeiramente, distanciamento da família. Às vezes o adolescente quer ficar só no quarto, recluso, né, no quarto, e também conversa pouco com a família e posteriormente vai dando indício de automutilação e tentativa de suicídio, porque ela não consegue fazer todas as tarefas que o outro designa para ela. E infelizmente essas pessoas, elas são pessoas que elas têm as artimanhas de chegar e como chegar a cada adolescente. Porque o adolescente, a criança, é vulnerável. Os crimes virtuais deixaram marcas na adolescente e na família dela. São sequelas permanentes, a ponto dela ter que ficar em clínica psiquiátrica, internada por vários meses, realizando tentativa de suicídio dentro da clínica psiquiátrica e, posteriormente, acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Mas apesar de todos os desafios, essa mãe garante que o suporte familiar é o primeiro passo nessa longa jornada rumo à recuperação. Mesmo que se o seu filho foi vítima ou está sendo nesse momento, o olhar da mãe e do pai como pessoas protetoras, para além disso, não recriminar, mas sim acolher, abraçar e ajudar e levar para instâncias superiores, se for a justiça, para que esses possam responder pelos seus crimes, porque é crime. Como é que um criminoso desse, ele chega numa vítima em potencial? Aonde? Na rede social? Hoje nós temos inúmeras formas deles chegarem, né? Mas eu diria que 90% aqui das nossas investigações giram em torno de jogos online. Jogos online, um chat de jogo, dentro do próprio jogo, alguns jogos permitem isso, né? Que haja interação dentro do próprio jogo, eu não preciso do chat. Ou até mesmo na sala de espera, no lobby que eles chamam, na sala de espera antes de eu entrar no jogo, pode começar assim uma conversa amigável, porque vítima não mente dados, vítima coloca um nick, né? Um apelido, como eles chamam, feminino, compatível com a idade, eles sabem disso, né? Porque é um padrão repetido ali dentro, eles sabem disso e começa uma conversa. Quantos anos você tem? Nossa, mas você joga muito bem, que bacana, olha, o nick que você escolheu é bacana. Então ele começa uma conversa, elas são atraídas para um namoro virtual, migram de aplicativo que facilite uma conversa. E aí ela manda a primeira foto íntima, o primeiro vídeo íntimo, a gente diz que ela fica na mão desse agressor. A gente entender que quando ele tem a foto ou o vídeo, ele não tem só isso na mão. Ele tem os dados da vítima, ele tem todas as informações que a vítima passou de uma maneira voluntária, porque achava que estava no relacionamento, ele tem os dados da família, ele sabe onde a vítima estuda, qual igreja ela frequenta, e a partir daí começam as chantagens, as ameaças. No ano passado, uma operação da Polícia Civil de São Paulo apreendeu 8 adolescentes suspeitos de usar a internet para obrigar 400 vítimas, a maioria crianças e adolescentes, a se automutilarem, sofrerem estupros virtuais e promoverem ataques contra moradores em situação de rua, em 6 estados e no Distrito Federal. A lista de crimes começa em plataformas de comunicação, principalmente o Discord. Além de São Paulo, a operação liderada pelo Núcleo de Observação e Análise Digital, o NOAD, foi realizada em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco e Pará. Por ordem da Justiça, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e 8 de internação de adolescentes. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o grupo fez pelo menos 400 vítimas. O principal financiador das ações criminosas é um brasileiro que vive na França e tem 17 anos. A Interpol, a Polícia Internacional, já foi acionada. Esse alvo nosso hoje mora na França, é um brasileiro que mora lá, e por ter uma condição financeira melhor, né, do que os demais, ele acabou assim financiando e comprando alguns objetos. Por exemplo, a gente teve um caso que ele chegou a comprar uma máscara e uma faca para que outra adolescente, chantageada por ele,
praticasse uma lesão, esfaqueasse um morador de rua e os seus cães. Os integrantes dessas comunidades digitais criminosas também oferecem dinheiro para que as jovens se machuquem ao vivo e transmitam tudo pelo Discord. Os pagamentos eram feitos por Pix. O aviso diz de forma clara: quem se cortar em ligação às 9 da noite ganha R$ 150. O vídeo com uma das transmissões ao vivo é extremamente violento e não será mostrado nesta reportagem. A conversa entre os criminosos e a adolescente coagida a se automutilar foi gravada pelos investigadores infiltrados na plataforma. Eu tô falando e eu vou avisar que eu tenho 14 anos, viu, Reduzir? Eu também tenho 14 anos. Tem que fazer mais, tô fazendo muito pouco corte. Meu Deus, cara, vocês querem matar a garota, cara. Muitas vítimas também são ameaçadas e chantageadas, e a violência não tem fim. Eu vou ter que limpar. Duvido você tacar algo em cima. Manda tacar algo em cima. A partir do momento que ela manda a primeira foto íntima, o primeiro vídeo íntimo, de uma maneira espontânea, né, o que a gente vê é que depois disso ela fica nas mãos dele e passa a praticar os piores atos. O relatório feito pelo Núcleo de Investigação tem imagens de violência assustadoras. O desafio dos policiais é grande. Como recuperar vítimas tão jovens e o que fazer com jovens criminosos cruéis que se escondem atrás de um computador? Ele quer a vítima ali exposta para que numa arena virtual ali, como é no Discord, por exemplo, ele comece a dar ordens e ela, diante de uma plateia, por vezes de 600 pessoas, 800 pessoas, 1000 pessoas, comece a se humilhar, né? Ela seja humilhada ali. Então ela se corta, ela consome água do vaso sanitário, ela corta o cabelo, corta o mamilo e tudo ali sendo aplaudido, a plateia vibrando com tudo isso que ela está fazendo. Então o objetivo é esse, é que ela seja exposta num determinado momento, seja exposta em uma plataforma. É a violência pela violência. Não precisa motivo, não precisa que eu tenha, não é movido por vingança, como muitas pessoas dizem, não. É a violência pela violência. Então eu consigo fazer uma vítima, não tenho qualquer ligação com ela afetiva, porque eles são muito bons de engenharia social, eles conseguem fazer várias vítimas ao mesmo tempo, mas quando eu pego essa vítima e coloco ela numa arena virtual ali para que ela se mutile, para que ela seja vítima de um estupro virtual, ali eles ganham o jogo, né? Ali eles ganham o jogo e eles conseguem subir, ascender na hierarquia. A tecnologia, uma grande aliada nos tempos modernos, também pode ser prejudicial se o tempo gasto diante da tela não tiver um limite. A dependência digital traz consequências graves no comportamento e até no cérebro de crianças e adolescentes. Na tentativa de amenizar as crises da filha de 4 anos, Evandro recorre a um recurso cada vez mais presente na vida das crianças: o celular. A Bia ela foi diagnosticada agora há uma semana mais ou menos como autismo nível 1 de suporte, né? E a gente tenta casar outras atividades, né, na vida dela, mas o celular é o que consegue, geralmente, quando ela entra em alguma crise, assim, que ela começa a chorar, começa a ficar muito agitada e ela começa a se movimentar demais, o celular às vezes é o que faz ela perder aquela agitação e você controla pelo menos até ela acalmar. Mas a ferramenta que ajuda a família em momentos de crise também traz preocupações. O que mais me preocupa é a noite, porque à noite, às vezes, ela quer assistir para dormir e muitas vezes eu percebo que o celular não deixa ela dormir. Ela vai ficando agitada e cada vez vai querendo mais e mais e mais, até algumas situações que eu tive que desligar e deixar ela chorar, porque ela estava chegando a um ponto assim que estava passando 10, 11, já indo para meia-noite e no outro dia tinha que ir para a escola. Nos
Nos lares brasileiros, o celular virou presença certa. De acordo com a pesquisa do IBGE, em 2024, pelo menos 94% das casas no país têm acesso à internet, sendo o smartphone o principal meio de conexão em 90% dos casos. Ou seja, quase todo mundo tem um aparelho com internet disponível. E com tanta facilidade, é cada vez mais comum ver crianças e adolescentes acessando as redes o tempo todo. Mas o que para muitos parece uma diversão inofensiva tem preocupado especialistas. Crianças que se acalmam com uma tela na mão parece solução, mas pode esconder um problema maior: a dependência digital. Desde 2018, a Organização Mundial da Saúde reconhece essa dependência como transtorno, um medo irracional de ficar sem acesso ao celular ou a aparelhos eletrônicos. É um alívio imediato e é um prazer imediato que a gente tem com as telas. Só que ao mesmo tempo que ele é imediato, ele se evapora rapidamente. Então a criança quer aquilo de novo, quer alcançar aquele prazer de novo. Então ela pede a tela de novo. E a gente fala que isso é um sinal de que a criança realmente está com excesso de tela. Quando ela começa a pedir a tela, a gente fala, porque tá demais, então a gente precisa diminuir isso daí. Em caso de famílias como a do Evandro, que tem crianças neuroatípicas, cada situação precisa ser analisada individualmente. As dificuldades que a gente tem com uma criança típica na tela, a gente tem dobrado, triplicado com essas crianças atípicas, neurodivergentes. Então, é muito difícil porque a gente tem também o cansaço materno, o cansaço da família. Às vezes a mãe precisa de um momento para poder ir ao banheiro, para poder cozinhar. Se na tentativa de entreter e acalmar as crianças, o aparelho tem sido uma alternativa para muitas famílias, entre os adolescentes, a diversão muitas vezes vai noite adentro. Os jogos online são feitos muitas vezes entre os amigos presenciais, mas também entre desconhecidos que estão espalhados por várias partes do mundo. O Matheus sempre jogou videogame e, quando se tornou pai, não impediu as filhas de jogar, mas sempre fica preocupado com os riscos que os aplicativos de jogos oferecem. Minha preocupação maior do excesso não é nem o excesso em si que possa fazer mal à saúde delas, porque isso a gente já consegue controlar bem, mas é dos riscos que a gente vê, né? De pedofilia, essas coisas que acontecem no dia a dia. Então eu busco estar próximo delas, conversando com elas e principalmente fazendo a fiscalização, né? Então eu tenho acesso à conta delas, está vinculado à minha como pai. Então, além de todos os filtros que eu já fiz, eu regularmente acesso e vejo, está tendo mensagem, converso bastante, então é bem tranquilo. Aos finais de semana, além dos amigos online, as meninas também se reúnem em casa. A gente gosta de receber a criançada aqui, a minha esposa também gosta, às vezes faz um bolo para a criançada, então elas vêm e criam uma lan house. Elas nem sabem o que é lan house, mas praticamente vira isso, né? Então uma tá no computador, outra tá no tablet, outra tá no celular, elas passam o tempo delas aqui e acaba mesclando. Chega uma hora que elas mesmas cansam de ficar no joguinho e acabam indo fazer outras atividades. Com relação ao tempo na frente das telas, a Sociedade Brasileira de Pediatria é clara. De 0 a 2 anos, nada de telas. Já de 2 a 5, até 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, no máximo 2 horas diárias. Não há garantia de desenvolvimento dessa criança natural e saudável sem o brincar. Com o uso da tela, você tem uma diminuição desse brincar que é tão necessário. A irritabilidade quando não tem essa tela, não consegue fazer outra atividade que lhe dê prazer, uma diminuição na qualidade da ingesta alimentar, não come direito. Uma criança, ela não tem autonomia para utilizar do jeito que quiser
na hora que quiser. Entre os adolescentes de 11 a 18 anos, o recomendado é de 2 a 3 horas por dia de telas, incluindo computador, televisão e o celular. Mas a realidade está bem longe disso. 7 em cada 10 adolescentes brasileiros usam telas por mais de 4 horas por dia, fora do horário escolar, segundo dados do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A neurocientista, psicóloga e palestrante internacional Rosana Alves alerta que o cérebro de crianças e adolescentes está em pleno desenvolvimento. Por isso, o excesso de telas pode afetar o sono, a atenção, os relacionamentos e até o humor, principalmente se o uso é feito nas madrugadas. Quando nós vemos qualquer alteração no sono, é uma porta aberta para todos os tipos de doenças. Em todas as doenças mentais, há uma alteração do sono envolvida. A noite foi feita para fazer faxina no cérebro, literalmente. A limpeza do nosso cérebro só acontece enquanto estamos dormindo. Segundo a Opinion Box, uma plataforma de pesquisas, 61% dos bebês e das crianças até 3 anos de idade têm acesso a smartphones e 12% têm aparelhos só deles. Um hábito que se torna dependência e que tem começado cada vez mais cedo. Um desafio para a ciência quanto aos impactos futuros no desenvolvimento humano. A adrenalina deveria estimulá-lo em situações de novidade e de medo. Ou seja, só podem ser disparadas em situações muito específicas. Mas com o uso da tela, cada novo vídeo, cada nova aba que se abre, por exemplo, no Instagram, você rola ali no feed, cada imagem nova que aparece, ela ativa esses neurônios. Então a gente ainda não sabe a extensão do prejuízo que isso pode trazer para o cérebro humano, não só das crianças, ok? A legislação que tenta estabelecer o uso da internet com mais segurança nem sempre consegue acompanhar todas as mudanças e novidades que surgem no meio digital. E é cada vez maior o número de países que está proibindo o acesso de menores de 16 anos nas plataformas. As redes sociais estão na mira do governo espanhol. Durante a cúpula mundial de governos em Dubai, o primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou que a Espanha vai proibir o acesso de menores de 16 anos às plataformas. Sánchez comparou as redes a um velho oeste digital. We will protect them from the digital Wild West. A proposta prevê que as plataformas sejam obrigadas a implantar sistemas eficazes de verificação de idade. Hoje, a lei espanhola permite que menores de 16 anos criem contas com autorização dos pais. Com a mudança, isso deixaria de ser permitido. O pacote anunciado por Sánchez inclui medidas mais duras contra as empresas de tecnologia, como punições pela amplificação de discursos de ódio, responsabilização criminal de executivos e investigação de algoritmos que espalham desinformação. Sánchez falou que haverá tolerância zero na defesa da soberania digital contra qualquer forma de coerção estrangeira. Aqui na Espanha, o governo deixa claro, não quer controles simbólicos. A promessa é de criar barreiras para limitar o acesso de menores às redes sociais, numa tentativa de equilibrar tecnologia, liberdade e proteção à infância. Esse jovem diz que acha ótima a decisão, pois vai incentivar as crianças a brincarem juntas e não ficarem ao celular nos parques, o que é terrível, segundo ele. Já essa moradora de Madrid fala que geralmente não gosta de proibições, mas entende que a medida seja necessária. A Espanha segue uma tendência internacional. A Austrália foi pioneira no assunto e já proíbe redes sociais para menores de 16 anos, citando riscos à saúde mental e responsabilizando diretamente as plataformas. Na França, adolescentes com menos de 15 anos só podem criar contas com autorização dos pais. Na Bélgica, a idade mínima para criar um perfil sem permissão dos responsáveis é de 13 anos.
Nos Estados Unidos, não há uma lei federal, mas vários estados já exigem verificação de idade e consentimento dos responsáveis. No Brasil, o tema também avança. Projetos em discussão no Congresso tratam da responsabilização das plataformas e da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Não adianta a gente tentar acabar com o mundo digital, porque não é impossível, né? Isso é impossível. A gente tem que entender como a cabecinha deles, como que funciona, como que um pai ou uma mãe com um olhar mais atento consegue se aproximar dessa criança. O dever de pai e mãe é previsto no ECA também, eles têm que cumprir esse dever de vigilância do filho, né? De guarda do filho. Isso tem que ter um aspecto assim expandido para que ele entenda o papel dele ali também, né? A gente está lidando com um ser em formação, né, que precisa de pai, mãe ou responsável para que essa formação ocorra minimamente de uma forma adequada. A plataforma digital não é lugar para criança e adolescente porque é um ambiente de vendas. É um ambiente que ali eu exponho, enfim, eu busco compradores, busco pessoas para consumir aquilo que eu estou vendendo, ou seja, não é um ambiente para que pessoas vulneráveis, com, digamos, com zero filtro mesmo, estejam ali livremente, sem a observação necessária, sem que os pais estejam presentes, sem a instalação de um controle parental, que isso hoje é amplamente divulgado. Até temos excelentes controles parentais gratuitos aí para que todo mundo possa usar. Então, é importante que haja essa junção, né? Essa discussão é tão polêmica que até os gigantes da tecnologia, as chamadas Big Techs, foram parar no banco dos réus. Em frente à Corte Federal de Los Angeles, pais seguravam as fotos dos filhos que, segundo eles, morreram pelo uso excessivo das redes sociais. O filho de Jordan tirou a própria vida aos 17 anos, depois de sofrer abusos no ambiente virtual, segundo a família. Há vídeos que prejudicam jovens que apenas buscam ajuda, diz John. Agora, a Justiça da Califórnia julga um caso inédito. Uma jovem de 20 anos processa as gigantes da tecnologia e afirma que desenvolveu graves problemas psicológicos porque ficou viciada nas redes sociais desde que era criança. No banco dos réus estão a Meta, dona do Instagram e do Facebook, e a Alphabet, que controla o Google e o YouTube. Snapchat e TikTok fecharam um acordo com a promotoria e ficaram fora do processo. De acordo com a acusação, as empresas criam mecanismos através do algoritmo que faz com que crianças e adolescentes busquem cada vez mais consumir o conteúdo das redes sociais. Os advogados das gigantes de tecnologia argumentam que a tese de vício ou dependência psicológica não é comprovada de forma científica e que as companhias não têm controle do que é postado. As empresas de tecnologia concordaram em passar por uma avaliação independente para a checagem dos métodos de segurança para menores de idade. O resultado desse processo em Los Angeles pode ser um divisor de águas aqui nos Estados Unidos. Se o vício dos adolescentes pelo uso das redes sociais for comprovado, isso pode servir de base para a criação de novas leis para proibir o uso das plataformas a depender da idade pelo risco real à saúde. É algo parecido como o que aconteceu no passado com o álcool e o cigarro. É um movimento que já acontece em outras partes do mundo. Na Austrália e na Espanha, o uso de redes sociais foi proibido para menores de 16 anos. Na França, na Grécia e na Dinamarca, o banimento é até os 15 anos. O governo de Copenhague definiu que adolescentes com mais de 13 anos podem ter acesso aos aplicativos de vídeos, mensagens e fotos, desde que haja autorização dos pais. Mas a nossa recomendação é que, por favor, não deixem os seus filhos terem acesso às redes sociais antes dos 15 anos de idade, disse a representante do governo dinamarquês. Disfarçados de jogos, bate-papos ou pura distração, os perigos estão sim espalhados pela internet. E é com atenção, proximidade e acolhimento que as famílias devem encarar essas ameaças. Esse foi o SBT Repórter de hoje. Uma boa noite para você e até o próximo programa.